Gente, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a presença da Maia aqui com a gente hoje. Maia Tagashi tem mais de 20 anos de experiência em pesquisa e formulação de pesquisa de políticas públicas na área de segurança alimentar e nutricional, desenvolvimento rural, proteção social e agricultura familiar. Ela é engenheira agrônoma e é especialista em políticas públicas. Tem doutorado em desenvolvimento econômico pela Unicamp e atuou na implantação do programa Fome Zero no Brasil. Ela trabalhou como secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutrição no Ministério do Desenvolvimento Social de 2011 a 2012 e como pesquisadora vinculada ao Ministério da Agricultura de 2013 a 2014. Ela está trabalhando na FAO desde então, na área de proteção social, e ela é vice-líder do Programa Estratégico para a Redução da Pobreza Rural na sede da ONU. Ela ficou de 2015 a 2019. Atualmente, ela está liderando o programa regional no escritório da América Latina e Caribe, no Chile, também na questão da redução de pobreza rural. Maia, muito obrigada e a palavra é sua. Então, bom, o tema que me solicitaram é para falar sobre segurança alimentar e nutricional. Como eu estou numa posição internacional, eu achei interessante falar sobre esse tema no mundo e na América Latina em particular. E também como entendo que são pessoas de várias áreas, né, de interesse, vou passar por vários âmbitos aí acadêmicos, desde a parte, né, histórica, conceitual, a parte de mensuração, a parte de evolução, né, histórica e a parte de políticas. E aí já tinha pedido desculpas para quem estava no começo. Ela começa em português, mas ela vira em espanhol, ok? Então, peço desculpas também, eu vou falar em português, obviamente, mas o texto está em espanhol, porque basicamente eu não tive tempo de traduzir. Enfim, eu quero começar, naturalmente, quando a gente fala de segurança alimentar e nutricional, sobre o conceito, o que é isso, né? A parte quem está muito dentro da área é um conceito que é sempre bom reforçar. E eu queria começar pelo conceito brasileiro, porque tem o conceito internacional, tem um conceito que quizás cada país pode adotar, mas esse conceito que a gente tem aqui, que é a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis, é um conceito que foi estabelecido pela Lei Orgânica de Segurança Alimentar em 2006. E ela é resultado de uma luta muito grande, muito comprida, assim, uma luta da sociedade civil de ter esse direito garantido em lei. Por quê? Porque, historicamente, o alimento, em especial nos países, né, em desenvolvimento, ele passa a ser usado como instrumento político, porque é uma necessidade básica. Reforçar o conceito de que é um direito, ele é necessário para evitar o uso político e a dependência das pessoas de troca por votos, por exemplo, trocas de favores, de uma coisa que deve ser um direito nato. A parte, ele traz elementos vinculados a não basta ter alimento hoje, você tem que ter isso com regularidade, você tem que ter isso hoje, tem que ter amanhã, você tem que ter depois. Você tem que ter alimento de qualidade, não é somente, né, alimentos sem qualidade, enfim, só calóricos, só energéticos, digamos assim. Tem que ter uma diversidade e tem que ser nutritivo, né? E tem que respeitar a diversidade cultural, não pode impor uma determinada do hábito cultural
a comunidades que têm seus hábitos culturais a preservar. E tem que ser sustentável ao longo do tempo, ambiental, cultural, econômico e social. Tem todo um histórico aí da origem do termo segurança alimentar, né, que vem do pós-guerra de 1945, com a criação da FAO, exatamente a organização que eu trabalho hoje, que esse termo começou a ser construído, muito vinculado à recuperação da guerra, a recuperação, mas no sentido da produção. A produção de alimentos foi destruída, foi devastada. E a fome era presente, não só porque as famílias não tinham condições de adquirir alimento, mas fundamentalmente porque toda a base produtiva estava devastada naquele momento. Então, um chamado a todos os países do mundo em reconstruir essas bases foi feito com a criação da FAO em 1945. Esse processo seguiu, né, com compromissos dos países em garantir a segurança alimentar. Ele se reforçou em 1970 com uma grande crise alimentar também, que foi uma crise que gerou seca, falta de alimento, crise econômica, uma série de fatores que confluíram para uma primeira conferência da FAO, e naquele momento, naturalmente, essa grande crise alimentar teve um pouco a ver com a resposta da Revolução Verde, ou seja, segue aí, tem um problema de oferta, segue o tema mais ou menos malthusiano, de que não vai ter alimento suficiente para alimentar a quantidade de população do mundo. Isso começa a mudar na década de 80, né, em especial com... Até antes disso, né, Josué de Castro, brasileiro, foi muito pioneiro nisso, né, trazer o fato de que fome ela existe pela natureza humana, pela distorção da sociedade, distorção econômica. Alguns têm os bens e os muitos não têm. Amartya Sen foi fundamental também com o conceito dos entitlements, dos intitulamentos. As pessoas têm que ter titulamentos, têm que ter acesso a determinados bens. Para você ter liberdade, você tem que ter acesso, né? Acesso a alimentos, por exemplo. E isso reforçou muito o conceito que a gente tem hoje, que é esse do acesso à segurança alimentar como acesso, e não a segurança alimentar como oferta. O tema da qualidade veio mais recente, também com toda a crise vinculada à qualidade da nossa alimentação. A gente pode ter até as calorias necessárias, mas não significa que a gente tenha saúde e que a alimentação que a gente come todos os dias represente que a gente está com mais saúde, pelo contrário, né? Então, você pode até resolver a questão quantitativa, mas você não está resolvendo a questão qualitativa. Só para dar um panorama geral aí de onde chegamos, de onde estávamos e como chegamos a isso. Também queria reforçar que esse processo que eu comentei da Lei Orgânica de Segurança Alimentar, perdão, está passando rápido aqui, foi essa lei que criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que estabeleceu princípios, diretrizes, objetivos e composição do tal do sistema, que é nacional e é participativo, envolve a sociedade civil, na formulação e implementação de políticas, programas e ações para assegurar esse direito à alimentação adequada. Os componentes dessa lei estão aqui nesses outros componentes da lei que vieram depois, que é o decreto, que cria o Conselho, que já foi extinto, né, por esse novo governo, a Câmara Interministerial, que é o componente do governo, que garante as políticas de segurança alimentar e nutricional, e esse é um ponto que dá muito orgulho, que foi em 2010, finalmente, foi instituído na Constituição Nacional um artigo que introduz a alimentação como direito social, a parte, os direitos sociais, direito ao trabalho, direito à saúde, que já estavam na Constituição. Nesse sentido que a gente falou, a alimentação tem que ser compreendida como um direito.
E depois a regulamentação dessa Lei Orgânica de Segurança Alimentar, a Instituição da Política Nacional de Segurança Alimentar Nacional. Isso foi um período de muita construção e que resultou, como eu falei, nesse conceito. Aí agora, perdão, que eu vou entrar na parte em espanhol. Ok, temos esse conceito. Como a gente mede ele? Como a gente sabe se as pessoas estão ou não estão com segurança alimentar? E aí vem um conjunto de documentos aí. O HLP, que está aqui, é High Level Political... High Level... Enfim, é um comitê de estudos vinculado ao Comitê Mundial de Alimentação. Depois eu mostro aí é que eu não sei a tradução, perdão, em português. Que vai atualizando, né? Vai atualizando os indicadores, vai atualizando a definição. Então, eram 4 principais dimensões da segurança alimentar nacional. Disponibilidade, que significa você tem alimentos suficientes em quantidade e em qualidade para satisfazer as necessidades dos indivíduos. Ou seja, tem que ter disponibilidade, né? Segundo, as pessoas têm que ter condições de adquirir esse alimento, ou seja, aí está a parte do acesso, meios financeiros, pessoais e familiares, para adquirir os alimentos, para ter uma dieta adequada. 3 é a utilização. A parte de você ter disponível, você conseguir adquirir, seu organismo tem que aproveitar esse alimento de uma maneira adequada. E aí tem toda a parte sanitária, né, do que a gente chama sanidade alimentar. Inocuidade alimentar, né? Sanidade alimentar, ou seja, que os alimentos sejam sanos, que não tragam doenças, que não tragam outros elementos negativos que podem prejudicar a sua saúde, que podem prejudicar a utilização desse alimento, que pode para favorecer a utilidade fisiológica desse alimento. E quarta dimensão é estabilidade. Além de você ter essa disponibilidade, você ter o acesso, você conseguir utilizar isso de maneira adequada, é importante que esse processo todo seja estável ao longo do tempo. Ou seja, você tem que ter acesso, mesmo em caso de crise, você tem que ter um processo que te possibilite se proteger de crises de determinadas, né, de diferentes naturezas. Então, são esses 4 principais componentes. Nesse documento de 2020, se inclui outros 2 componentes, que eu acho que o povo da área ambiental vai gostar, obviamente, mas vocês veem como essa coisa evolui. É tudo conceitos que evoluíram ao longo do tempo. O tema do arbítrio. Além de você ter disponibilidade, ter acesso, ter utilização e ter estabilidade, você quer que as pessoas tenham essa capacidade e independência para eleger o que ela come, como se produz e como se distribui esses alimentos. Ou seja, está vinculado ao funcionamento do sistema que garante essa produção, comercialização, processamento desses alimentos. Então, são os agentes que estão por trás. Tem a ver um pouco com o tema soberania, né? O tema da soberania, porque você não quer que sejam, que afete sua capacidade de decisão do que você quer, de o que você quer comer, ou do que você quer produzir, ou de como você quer que isso seja distribuído. E sexta dimensão, naturalmente, seja sustentável, né? No sentido de proteger, contribuir para a regeneração dos sistemas naturais, sociais e econômicos para satisfazer as necessidades alimentares das gerações de hoje e sem comprometer as futuras. Aí estão, sei lá, 6 dimensões que, na verdade, hoje a gente tem mecanismos de mensurar mais essas 4, que eu vou chegar lá. Porque essas 2 são relativamente recentes. Então, uma forma de medir a parte de disponibilidade é a disponibilidade calórica vinculada à produção e o resultado do que se exporta e do que se importa. Tá? Esse é o clássico que tem na FAO. A FAO também calcula um índice de subalimentação,
que é o POU, são necessidades básicas insatisfeitas. Eu vou chegar lá. E também tem outra mensuração, que é a escala de insegurança alimentar, que também vou chegar lá, que é uma coisa mais declaratória. Utilização tem várias dimensões vinculadas, indicadores vinculados à oferta de água, saneamento, à má nutrição infantil, né, subnutrição, desnutrição, carência nutricional, há vários indicadores aí, e naturalmente também o tema de sobrepeso e obesidade, que é um tema vinculado à utilização. Tema de estabilidade, frequência de desastres naturais, dependência de importações, choques que ocasionam subida repentina de preços. Aqui estão alguns dos exemplos de indicadores. A parte da subalimentação, que é a prevalência da subnutrição, que é a POU, né? Ou a fome, é uma estimativa da proporção de pessoas de um total da população de um país que não tem alimentos suficientes para satisfazer essas necessidades energéticas. Isso está muito vinculado ao tema mais calórico, tá? É o clássico, é o mais clássico que tem uma série histórica, enfim. E ela é calculada com 3 parâmetros: consumo médio da energia alimentária do país, quanto, em média, você precisa. Qual é a variação da desigualdade no consumo dessa energia, com um limite de consumo de energia mínimo necessário para ter uma vida saudável. Então, esses 3 parâmetros geram a estimativa dessa subalimentação. Mas ela é uma estimação porque é uma probabilidade que o consumo de energia seja abaixo desse limite de consumo mínimo energético para um indivíduo médio representativo da população daquele país. A escala FIAS, ela foi acrescentada recentemente, aí faz uns 10 anos, eu vou dizer, que é uma outra metodologia, que inclusive tem experiências nos Estados Unidos, em outros países, e a gente foi bastante pioneiro no Brasil. Ela reflete uma escala de experiência, medida através de pesquisas familiares, pesquisas domiciliares, com pessoas de 15 anos ou mais. Também estima pessoas sem acesso a alimentos nutritivos e suficientes por falta de recursos econômicos ou de outro tipo. E tem essa escala, conta com um conjunto de perguntas que permite identificar qual é o grau de severidade dessa insegurança alimentar. Aí você tem de grave a moderada, né? Grave é aquelas que, de fato, ficaram respondendo a essa pesquisa sem alimentos durante um tempo, passaram fome ou passaram um dia sem comer, que põe em grave risco sua saúde e seu bem-estar. A moderada são pessoas que, se bem não passaram por essa situação grave, elas vivem com incerteza sobre sua capacidade de ter seus alimentos em certas épocas do ano. Reduzem a quantidade ou a qualidade desses alimentos e a qualidade da dieta que ela tem, tá? Recentemente também, agora esse ano, a gente tem falado muito de sistema alimentar, né? E um pouco, só para pôr também esse elemento, a ideia é que nossos sistemas alimentares sejam aptos a nos garantir a segurança alimentar e nutricional. E aqui também é como esse mesmo high level Panel of Experts, agora que eu lembrei, porque tem o HLPE, que é High Level Political Forum, que eu High Level Panel of Experts, painel de expertos de alto nível do Comitê de Segurança Alimentar Mundial, que definiu assim: o sistema alimentar reúne todos os elementos ambiental, pessoas, insumos, processos, infraestrutura, instituição e atividades relacionadas com a produção, elaboração, distribuição e preparação e consumo de alimentos, e assim como os produtos dessas atividades, que tem como resultado, que passam por processos socioeconômicos e ambientais. Aqui um pouco os elementos dessa cadeia, enfim, de suministro. O tema entorno alimentar é o contexto que estamos aí
imbuídos, né? Que rege nossos comportamentos como consumidores, que resultam na dieta e que trazem consequências para a nutrição e a saúde. Enfim, só mais um esquema de como a gente vincula a discussão da segurança alimentar nacional com a discussão de sistemas alimentares, com esse elemento de disponibilidade, acesso e utilização. Aqui ainda é uma dimensão que não incorpora todas as 6 dimensões que eu falei, mas quando temos medidas políticas programáticas nutricionais, elas afetam os diferentes elos aí da cadeia. Isso na parte conceitual que eu queria trabalhar. E aí vamos para a parte de mostrar como estamos com isso. O tema de insegurança alimentar, naturalmente a palavra que resume isso melhor, que tem chamado mais atenção e que também está vinculado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, fome, erradicar a fome. ODS 2, erradicar a fome. Até 2030. Né? Antes a gente tinha o MDG, Objetivos do Milênio. Objetivos do Milênio era para diminuir a fome pela metade. Agora a meta é erradicar a fome até 2030. E, infelizmente, os dados mostram que não vamos conseguir, assim, pela tendência que a gente não vai conseguir erradicar a fome em 2030. Esses são os dados mais recentes, 690 milhões de pessoas passam fome pelo critério, pelos indicadores que eu mostrei, que seriam 8,9% da população mundial. E se continuam as tendências atuais de crescimento, a gente vai ser 840 milhões, quase 10% da população mundial. Isso foi antes do Covid, tá? Porque os dados pós-Covid ainda estão sendo processados, vão ser divulgados em julho. Mas tem alguns outros indicadores que eu vou mostrar que vai nos dar alguma ideia aí de como que fica isso pós-Covid, tá? Então, isso que eu queria mostrar. Aqui está o gráfico da prevalência de suplementação, é o POU, né, em porcentagem, e o número. Até 2014, a gente estava mostrando um bom progresso. A partir de 2014, essa queda passou a diminuir, a partir de 2018 voltou a subir. Voltou a subir. E aqui é a previsão para 2030, que é a questão da tendência que se continua, né? Ou seja, aumentando desde 2014. Enfim, afeta... Aí, aqui são dados do FIES, tá? Aquele era POU, aqui é FIES. Inseguridade alimentar moderada e grave, né? A gente gosta de falar dos dois, porque a grave, assim, é porque, de fato... chegou numa condição que você não conseguiu prevenir numa situação em que tem uma quantidade grande de pessoas com inseguridade moderada. Aqui a gente pode ver no mundo, né, a quantidade de pessoas com inseguridade grave, 9,7 milhões, 16 milhões com moderada, 25 milhões, porcentagem. 9,7, 16,3, 25,9 porcentagem. A África, que é a porcentagem mais alta, crescendo, todos crescendo, tirando América e Europa. E esse é o último dado que a gente tem, tá? Então, a gente vê que, de fato, a África tem mais metade da população com inseguridade alimentar moderada e grave, a gente tem a Ásia com 22%, e a gente tem a América Latina e o Caribe com 30%. Um terço da população, né? E o único que realmente está mostrando alguma queda, ainda assim não é tão grande, é a Europa e a América do Norte. Esse é um outro indicador que eu também queria compartilhar com vocês. Tem um outro relatório que chama Integrated Food Security Phase Classification, EPC, que é desse Global Report on Food Crisis, que é um informe de crise alimentar, que não é em todos os países. Eles mensuram
a situação da população nos países que têm situações de crise. Crise de conflito, guerra, deslocamento. E esse é o último dado também, aí já é um dado Covid, né? Na verdade, a quantidade aumentou em 20 milhões de 2019 a 2020 de pessoas que estão com fase mediana a grave de crise alimentar, e 150 milhões, uma previsão em 2021 um pouco menor, o que é bom, e essa distribuição para regiões, naturalmente a África e né, as diferentes regiões da África e da África, do Oriente Médio, e aqui, em especial, aqui na América, a crise se concentra na América Central e no Haiti. Também de 13 milhões de pessoas passando por situação de crise alimentar. E nesse relatório, as principais causas desse aumento, eles classificam em 3. Conflito, quase 100 milhões né, das que são em torno de 150 milhões, que eu tinha mencionado. 100 milhões, ou 2/3, por conta de conflitos, 15 milhões por conta de eventos climáticos extremos, né, seca, inundação, furacão, terremoto, etc. E 40 milhões com choques econômicos, que ocasionam perdas da moeda, né? Perdas da moeda e perdas de funcionamento da própria economia. Esse é mais ou menos desse último relatório que saiu esse ano, agora em maio. Eu vou voltar para os dados da América Latina depois, por enquanto eu quero falar do mundo. O outro elemento vinculado à inseguridade alimentar é que a gente vê essa queda do atraso no crescimento infantil em todas as regiões. A gente vê aqui azul, América Latina, a gente vê Caribe, que está mais para a América Latina, e ao mesmo tempo um crescimento no sobrepeso de adultos e infantil. E isso é uma malnutrição, é um elemento da malnutrição. E a América Latina e Caribe lidera os indicadores de crescimento de excesso de peso. E um dado interessante aqui do último relatório da FAO, de 2020, que analisou o custo da dieta. Tem uma diferença entre a dieta saudável e a dieta não saudável? E como quanto seria essa diferença e como ela se manifesta em diferentes regiões do mundo. E esse estudo concluiu que essas dietas saudáveis custam 60% mais que as dietas que só satisfazem a necessidade de nutrientes essenciais, que é essa última. Dieta só suficiente enquanto energia. Aqui está, custa $0,79 por dia por pessoa, né? Por refeição, quer dizer, e na América Latina o custo mais caro, $1 por dia. Uma dieta relativamente adequada, que tem os níveis dos nutrientes essenciais, é mais cara, né? $2,33 por dia, e na América Latina $2,83. E uma dieta que inclui alimentos de distintos grupos de alimentos e maior diversidade ainda, $3,75 por dia, e na América Latina, $3,98. Ou seja, o custo aqui é mais alto e quanto mais saudável, mais caro. Não é à toa que também tem uma intersecção entre renda e sobrepeso e obesidade. E, inclusive, coexistindo as mesmas pessoas que passaram fome quando crianças, passam a ter acesso a uma dieta de baixa qualidade e passam a ter sobrepeso e obesidade à medida que crescem. Aqui um pouco, essa é o resultado último que a gente tem de onde está concentrada a proporção de pessoas em insegurança alimentar. Naturalmente tem um peso muito grande na África, tem um pouco no sul da Ásia,
E aqui, na América Latina, tem um pouco essa distribuição. Infelizmente, a gente não tem dados para os países que estão aqui em cinza. Esses dados são todos validados com governos. A FAO não publica nenhum dado que não tenha o acordo do governo, ou que não venha ou das estatísticas nacionais, ou de estatísticas que a FAO levanta, mas em acordo com os países. Aqui, especificamente aqui na região, então, a gente tem essa estimativa de POU, né, de prevalência da subnutrição de 48 milhões de pessoas, 7%, nessa população, que representa 8,9% da população mundial, e esse aumento aí, desde 2014, que a gente tinha falado, de 9 milhões nos últimos 5 anos. Aí a previsão de que mais 19 milhões vão a crescer, vão passar por isso, em situação de insegurança alimentar até 2030. Aqui entre sub-regiões da América Latina, tem diferenças entre sub-regiões. A gente trabalha com o Caribe, né? O Caribe, incrivelmente, também por sua dimensão, tem conseguido diminuir. Agora, com a crise Covid, a gente vai ver o impacto que isso teve, certamente vai crescer, mas tem uma tendência de crescer por um período e depois descer, né? De todas as maneiras, está longe da meta de zerar. Aí a gente tem América Central, que é a região que tem mais proporção de subalimentação, aqui a média, né? E a América do Sul, que tem menos, e ainda assim todos em situação crítica de crescimento. E aí, outras com o tema de insegurança moderada, que é o FIES, né? A questão declaratória. Mais 144 milhões de pessoas com insegurança alimentar moderada. Também, você vê aqui que esse crescimento até 2016, uma certa estabilidade, mas a grave segue aí também numa tendência de alta. Aqui aqueles dados que eu falei de crise alimentar, que é só na América Central e no Haiti que se levanta esse dado, uma estimativa de 11,8 milhões nesses 5 países, por contas, passando por situação de crise alimentar, por 2 motivos principais: choque econômico e eventos extremos. Tem uma região muito afetada por furacão e por, digamos, inundações, né, por grandes tempestades. Essa é a realidade dessa região. Então, a gente tem 4 países na fase 4, que é mais alta, e 4 países na fase 3, que é um pouco menos grave. Quanto mais alto o número, mais grave. E vai de 1 a 5. Aqui já trabalhamos, né, já mencionei um pouco os 2 elementos fundamentais, não estão em conflito, como a gente vê em outros países do mundo, mas está em choques econômicos e eventos climáticos extremos e esses deslocamentos, que a gente chama desplazamentos, né? Tem uma crise forte na Venezuela, né, parte dos países da América Central, que também afeta aí a migração entre Venezuela, Colômbia para Colômbia e Equador, e que aumenta o grau de situação de crise alimentar. Agora, agora eu vou trabalhar um pouco do que a gente tem em termos de dado relativo à Covid. Naturalmente, a Covid vai ter um impacto, vai seguir tendo um impacto grande na segurança alimentar e nutricional na região. A América Latina é a região que mais acumula casos mundial e mais acumula casos de morte, cada vez mais, né? Eu estava fazendo os cálculos ontem, no site da OMS, 40% dos casos mundiais e 48% das mortes, ou seja, quase metade das mortes do mundo por Covid está aqui na região. Uma previsão de queda de PIB no mundo de menos 4,4% e na América Latina do dobro. Que representa a maior queda aqui na região depois da crise do euro. E a estimativa
mais que a gente tem até agora é de aumento de situação de pobreza em 22 milhões só em 2020, por conta de Covid, fora o que vai acontecer esse ano. Mais 22 milhões de pessoas em pobreza e dessas, 8 milhões relativas à pobreza extrema. Esses são os dados da CEPAL. E aqui um pouco uma avaliação preliminar, não é oficial, que até 2030 a pandemia possa agregar entre 83 e 172 milhões de pessoas subalimentadas. Isso de acordo com diferentes cenários, que eu não vou entrar aqui em detalhes, cenários econômicos de recuperação, crescimento, enfim, mas todos os cenários são bastante complicados, né? De aumento, uma queda, só que isso foi naturalmente feito no ano passado, a gente ainda tem que ver todos os efeitos das segundas e terceiras ondas até 2030. Enfim, aqui que a FAO tem falado enquanto recomendação para os países. Entrando nessa onda dos sistemas alimentares, claro que essa crise vai além do tema alimentar, mas o que a gente quer garantir aí é proteger a alimentação das pessoas. E não só proteger, ir um pouco além, a gente está chamando de transformar. Transformar para quê? Para estar melhor do que antes da crise. Porque antes da crise, aquele cenário que eu já mostrei, antes da crise não estava bom. A gente não quer sair da crise para voltar como a gente estava, a gente quer sair da crise para estar melhor do que a gente estava. E nesse sentido, a gente chama para transformar os sistemas alimentares para reduzir o custo de alimentos nutritivos e ampliar acesso a dietas saudáveis, né? Para isso, tem um conjunto de políticas vinculadas a melhorar a nutrição, né, como acesso a alimentos em si, trabalhar o tema das deficiências nutricionais, trabalhar o tema do sobrepeso e obesidade, políticas para melhorar a eficiência das cadeias de produção e digamos assim, oferta de alimentos, incluindo uma redução de perdas e desperdícios. Isso é muito importante, né? Porque no começo da crise, o comércio foi simplesmente suspendido. Caminhões foram, como chama, parados, não pode passar caminhão porque está levando Covid. Cadeias de produção de alimentos foram suspendidas, até que todo mundo conseguiu entrar no ritmo aí de medidas de seguridade, como se chama, dentro da cadeia, né? De limpeza, de desinfecção, de cuidados, de diminuição de quantidade de trabalhadores, enfim, uma série de medidas foram tomadas para garantir a segurança de que, junto com a comida, você não leve o Covid. Isso teve um impacto muito grande, obviamente, na renda dos produtores, dos comerciantes, das feiras. Muitas feiras livres foram simplesmente fechadas e continuam fechadas até hoje, né? Mas com muito esforço aí completo aí de garantir esses mecanismos de segurança foram se retomando. A produção, pelo que a gente sabe, não foi muito afetada, felizmente. Teve oscilação e se conseguiu recuperar, exatamente porque as pessoas precisam comer, né? Isso é essencial. E isso se conseguiu sensibilizar os governos de que alimento é bem essencial, atividade essencial. Outro conjunto está associado a isso, mecanismos eficientes de comercialização nacional, isso eu estava mencionando um pouco, né? E internacional, quer dizer, o comércio internacional não pode parar. Teve alguns efeitos aí no comércio internacional, grande parte se estabilizando, mas segue um tema de bastante preocupação. Aí um conjunto aqui vinculado à proteção social sensível à nutrição.
Aqui na América Latina foram acho que a CEPAL calculou 162 diferentes medidas de proteção social que foi implementada no país. Espera um pouquinho. Desculpa. Só um minutinho. Desculpa. É que tocou a campainha e meu cachorro fica meio maluco. Essas medidas de proteção social foi o que conseguiu salvar. Inclusive, eu não pus aqui, mas tem um estudo da CEPAL que mostra que sem essa medida de proteção social, a quantidade de pobres seria maior do que hoje, do que é hoje. A taxa de pobreza seria maior se não fossem as medidas de proteção social. Medida de proteção social no sentido de cesta básica emergencial, apoio, bônus, família, o bônus brasileiro também, né, que teve, apoio à micro e pequena empresa, uma série de medidas para garantir o acesso à alimentação. Não necessariamente elas são sensíveis à nutrição. Nesse momento, o que era importante era garantir a alimentação. Mas o que a gente propõe é que essas medidas de proteção social realmente estimulem uma alimentação saudável e não uma piora na qualidade da dieta das pessoas. Isso está associado a essas políticas orientadas à mudança do comportamento do consumidor, de buscar, né, essa alimentação mais saudável, e promover padrões de consumo com baixo impacto na saúde e no ambiente, quer dizer, o tal do consumo saudável e consumo responsável. Esse conjunto de políticas, a ideia é que possa ajudar a que a gente tenha um sistema alimentar que melhore o acesso a dietas saudáveis. Aí tem um conjunto de outras, né, assim, alguns exemplos aí de apoio à alimentação. Alimentação escolar, isso é super chave, né, uma política no Brasil que tem uma importância enorme para os alunos do setor público, e que passou-se a ofertar alimentos, refeições e não biscoitos, né, ou achocolatados como era no passado, e que nessa crise, sem escola, as crianças ficaram sem refeição. Então, muitos países, vários aqui na região, e no Brasil também, eles pegaram esses alimentos e distribuíram às famílias. As famílias puderam ir na escola buscar esses alimentos para que elas não ficassem sem alimentação nesse período de fechamento de escolas. Esse conjunto de medidas que a alimentação de emergência seja realmente suficiente e não seja só um paliativo, suficiente para a alimentação, né, mais completa, além da alimentação, outras necessidades de consumo, em especial de populações mais vulneráveis, né, populações que ficaram muito à mercê, indígenas, comunidades ribeirinhas, ampliar esse apoio nutricional, ou seja, não é só arroz, né, farinha, óleo, fruta, verdura, enfim, ampliar esse apoio nutricional, apoiar a gestão da prevenção da desnutrição com isso. Aí tem um conjunto de políticas, né, que os programas de proteção social são lançados, o custo do alimento sobe e a medida da proteção social o benefício não aumenta. Então, cada vez você vai comprar menos coisa com aquilo que você recebe enquanto direito, né? Então, que possa ser ajustado, permitir o fluxo dessa assistência alimentar, que eu já mencionei, compras locais de alimentos, que seja livre de restrição também, para mecanismos emergenciais e humanitários, ter reserva humanitária de alimentos eficientes, é exatamente no momento de crise que você percebe a necessidade de ter essas reservas humanitárias, e ter muita informação,
sobre essa assistência alimentar, nutrição, programa de alívio de dificuldades, e com esse conceito de direitos. Aí tem outro conjunto de medidas para ampliar a disponibilidade do alimento produzido dos pequenos agricultores, para ter que esses benefícios sejam um pouco mais equitativos, né? Que são beneficiam sempre uns poucos ofertantes de alimentos, mas ampliar a rede de segurança que melhora essa produtividade, reduzir as perdas, melhorar, eliminar as barreiras artificiais de comércio e também ter atenção sobre proteção social para os próprios agricultores mais pobres. E aí um conjunto de políticas comerciais e fiscais, que eu não vou entrar em detalhes, que a gente já tinha falado, que tem a ver com evitar subsídio generalizado, que dá distorção nos preços, revisar as políticas comerciais e ver os impactos que isso tem na circulação de produtos, utilizar a reserva estratégica, minimizar a restrição à importação, isso é super chave. Em alguns países limitaram a exportação, outros limitaram a importação, enfim, para favorecer exatamente a produção local. Tem várias maneiras de usar esse mecanismo que prejudica o consumidor, na verdade, e que está associado a isso. Uma outra sugestão, reduzir temporariamente o imposto, né, sobre valor agregado, por exemplo, em alguns países fizeram isso, para ter um efeito em baixar o custo dos alimentos. Aí tem um conjunto de medidas para a gestão de implicações mais macroeconômicas, para ter condições fiscais para esse aumento de gastos que implica gestionar uma crise. Você tem que ampliar o gasto, e você tem que ter essa capacidade de ampliar o gasto público. Aqui só acabando, já acabando minha hora, as duas referências principais que eu usei, a SOF 2020 e esse informe global de crises alimentares deste ano. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Obrigada, Maia. Bem interessante, né? Realmente uma perspectiva bem diferente das coisas que a gente viu até o momento. Então, eu vou abrir para perguntas. A gente ainda não tem perguntas no fórum, a não ser umas que eu mesma fiz. Então, não sei se o pessoal quer ir colocando as perguntas lá, mas eu vou fazer as minhas inicialmente. Mas quer falar, Simone? Tá, eu tenho uma pergunta. Eu queria saber, Maia, porque assim, a FAO é uma iniciativa da ONU, que tem outras iniciativas, e como é que a questão alimentar dentro da FAO tem dialogado com as outras iniciativas, especialmente com a questão das mudanças climáticas e da questão da conservação da biodiversidade? A FAO, ela é uma agência, como se chama? Ela é parte das Nações Unidas, mas ela não depende das Nações Unidas. Ela contribui às Nações Unidas. Ela, inclusive, tem seu estatuto próprio, só para deixar bem claro. E a gente, sim, tem um vínculo, mas não é como chama, relacionado diretamente. O tema de biodiversidade, ele faz parte da agenda de agricultura, né, de agricultura e alimentação, e tem sido fortalecido bastante também. E, como eu falei, tem esse componente de sustentabilidade, foi, aos poucos, sendo incluído, né, porque antes era um tema muito de oferta e de acesso. Né? A parte de como esse alimento é produzido, ela veio mais recente. A agenda climática é uma outra agenda, né? Naturalmente. Claro que uma afeta a outra. A agenda climática afeta a agenda de alimentação. E a agenda de alimentação, ela afetaria a agenda climática, mas não tem muito, não é assim tão direto diálogo, eu diria.
infelizmente. Acho que poderia ser mais forte. A gente tem tentado fazer esse vínculo dentro dos mecanismos que a gente tem, né, dentro da FAO, mas são grupos diferentes, são mecanismos de gestão diferentes. Tem o IPCC, tem a COP, a Conference of Parties, são os governos, na verdade, que levam essa agenda, né? Não é necessariamente a FAO. A FAO, ela dá assistência aos governos nas diferentes agendas. Inclusive, todos esses temas, a própria agenda da FAO, ela tem que ser aprovada pelos órgãos gestores da FAO. E são diferentes ministros. A FAO, geralmente, para esses assuntos mais corporativos, dialoga muito mais com os ministros de agricultura. Os ministros de meio ambiente vêm menos para os assuntos da FAO, mas vêm, porque a gente tenta promover. Aí pode criar problemas com os ministros de agricultura, que querem, eles, digamos assim, ter predominância no relacionamento com a FAO. Agora, que são agendas dentro da FAO, com uma importância bastante elevada, são. A gente tem uma contribuição muito grande nos fundos verdes do clima, né? É uma das agências que mais executam projetos do Fundo Verde Clima, projetos do Global Environment Fund, o GEF, não sei como se fala em português, que tem fortalecido muito essa agenda de biodiversidade. Agora está muito mais forte a agenda de biodiversidade, dentro da FAO também, tem sido reforçado agora com diferentes anos. Agora a gente vai ter, a partir do ano que vem, a década da restauração de recursos naturais, a década das Nações Unidas de Restauração, e a FAO é uma agência bastante ativa junto com a UNEP, que é a Agência das Nações Unidas vinculada ao meio ambiente. Então, como cada agência tem um pouco sua agenda, a gente tenta não passar por cima da agenda das outras agências. Então, eles falam que eles não querem que a FAO seja uma agência ambiental, porque já tem a UNEP, já tem outras agências que lidam com e que lideram o tema ambiental. A FAO entra com a contribuição muito grande, e por isso que acaba sendo uma agenda muito transversal da FAO. Mas o ponto de entrada fundamental é a agricultura e a alimentação. Obrigada. Posso complementar uma coisa? Eu coloquei aqui no chat um report, um relatório que saiu o ano passado, de uma série de workshops, eu participei de um deles, sobre discutir exatamente essa integração, esse nexo entre pobreza e climate change, né? E mudanças climáticas, e a busca de respostas de políticas que lidam com as duas coisas ao mesmo tempo, porque estão intrinsecamente ligadas, né? Então, só para dar um toque aí para os alunos, que vale muito a pena ler isso. Bom, né, eu achei bem interessante o resultado desse trabalho. Obrigada, Gabriela. E, por um acaso, eu trabalhei nesse documento exatamente quando eu estava na sede, como que chama? Nesse programa de redução da pobreza. Exatamente a gente da parte da pobreza buscando a complementaridade com a agenda climática. Exatamente isso. A gente tenta promover, porque do lado climático eles ainda têm uma visão muito orientada ao ambiente e menos às pessoas. E do lado social a gente tem a visão orientada às pessoas e tem que incorporar mais os componentes vinculados ao meio ambiente. Foi a Cristiana que fez a pergunta, Maia. Quer dizer, que comentou. Cristiana, desculpa, Cristiana. Que eu vi, pensei que era você. Posso fazer Pode falar. um comentário complementar no mesmo assunto?
O IPBS, ele está, quando ele foi criado, ele nasceu criado, alojado dentro de 4 agências das Nações Unidas. A FAO é uma delas. É uma das razões pelas quais um dos primeiros relatórios do IPBS foi sobre polinização, polinizadores e produção de alimentos, porque era uma demanda que cruzava as agendas da FAO e da biodiversidade. E a segunda reunião preparatória para a COP15, a gente espera que tenha a terceira agora em agosto, a segunda foi na FAO, em Roma. Então, tem um casamento grande aí entre biodiversidade, menos talvez com o clima, né, Maia? Sim, de acordo. Tem uma agenda muito forte de biodiversidade na FAO, super de acordo. Clima, como a gente falou, clima a gente entra um pouco mais, digamos assim, como participante de uma agenda mais ampla, né? A gente não lidera a agenda do clima, mas a gente contribui com a agenda do clima, sem duvidamente. Gente, eu vou voltar então para o fórum, e quem quiser ir fazendo perguntas, ou vocês vão colocando no fórum, ou vão levantando a mão, que depois eu vou chamando pela ordem que aparecer, tá? Uma coisa que acho que está relacionada a essas coisas que foram discutidas e perguntadas é que em várias aulas nessa disciplina se menciona bastante a necessidade de diminuição drástica no consumo de carne da população mundial. O que a FAO tem a dizer sobre esse assunto? A FAO tem posto aí, tem colocado argumento técnico, né? Porque é uma agência que é uma agência, é uma agência de colaboração aos países. Quem define a agenda da FAO são os países. Nesse sentido, ela tem que ser muito plural. Não pode tomar posição que afete, inclusive, economia. Então, há estudos técnicos que falam que, naturalmente, se você reduzir o consumo de carne em X%, vai reduzir em X% a emissão de gases. Isso, aí vem os países e, assim, detonam a FAO. O que a FAO segue fazendo estudos técnicos, tem promovido muito, a produção de pecuária climaticamente inteligente. Regenerativa, a gente tem chamado aqui, Maia. Tá, ótimo. Lá na FAO a gente chama de ganaderia climaticamente inteligente, enfim. Que é possível você produzir carne com menos emissão de carbono. Se isso é suficiente, não. Naturalmente, o ideal é diminuir o consumo de carne. O mundo não é sustentável o ritmo de aumento do consumo de carne. Mas isso é uma discussão muito politizada, né? Muito politizada. Isso os países não aceitam. Então, tecnicamente, sim, tem argumentos, mas se coloca esse argumento, se põe para discussão, se rechaça em termos de qualquer decisão, porque as decisões sobre política, sobre medidas são tomadas pelos países, e aí você não consegue avançar nisso. Enfim, não sei se eu consegui responder. Sim, respondeu. Uma pergunta do Frederico Salmi. Em tempos de retrocessos, como o desmonte do CONSEA, quais as reais políticas que os cidadãos podem engendrar no atual contexto político? Seguir acreditando na política, né? Eu acho que o pior que pode acontecer numa situação que está é as pessoas desacreditarem da política. A política é importante e as políticas, né? As eleições são importantes, você tem que ir votar. Está acontecendo isso porque uma pessoa foi eleita e foi eleita democraticamente.
Então, você tem que ganhar esse debate na sociedade. O que é importante para a sociedade, o que é importante para a geração atual, o que é importante para a geração futura, tem que continuar fazendo esse debate. E acreditar na política, não desacreditar dela, é o que eu posso dizer aí, sem entrar no mérito. Certo. Uma pergunta de Georgia Silva. Iniciativas de sistemas agroflorestais e sistemas de agricultura sinantrópica apresentam uma possibilidade bastante plausível para aliar alimentação saudável e proteção ambiental. A FAO incentiva iniciativas deste tipo? Há programas para facilitar a implementação desses sistemas? Desculpa, aqui cortou um pouco. Sistema? Eu repito. Ela falou que iniciativas de sistemas agroflorestais e sistemas de agricultura sinantrópica apresentam uma possibilidade bastante plausível para aliar alimentação saudável e proteção ambiental. Sim. E ela quer saber se a FAO incentiva iniciativas desse tipo e se há programas para facilitar a implementação desses sistemas. Sim, sem dúvida. A FAO facilita muito esses sistemas combinados de agrofloresta, enfim, isso é, de fato, mesmo no Brasil, acho que o Brasil é um dos pioneiros nisso, né, de sistema de agrofloresta, acho que a FAO estimula, sim. Além disso, uma coisa interessante, que um dos nossos primeiros projetos de Fundo Verde do Clima aprovado foi um projeto no Paraguai, que junta reflorestamento, incentiva o reflorestamento com proteção social. Que eles têm um programa de proteção social lá, né, assim, consolidado, e a ideia foi que essas famílias que são mais vulneráveis recebam esse benefício, capacitação, enfim, insumos para reflorestar, né, para cuidar, digamos assim, da paisagem e dos bosques, com incentivo também da parte da proteção social. Esse é outro exemplo de cruzamento aí de diferentes áreas, mas os sistemas agroalimentares, sim, agro-silvopastoris, né, que se chama, são muito incentivados pela FAO. Tudo isso dá para buscar na FAO, que ou é espanhol ou é inglês, né, mas é muito fácil encontrar esses temas. FAO, agroforestry, procura agroforestry, ou agricultura bosque, não, sistema de agricultura bosque e ganaderia também, que dá para encontrar. Tem uma pergunta do Victor Mal. Grato pela aula, professora. Gostaria de perguntar, diante de um quadro de agricultura mecanizada industrial, que inclusive se justifica com a necessidade de produção de alimentos, normalmente o movimento ambiental ataca o agro pelo modelo baseado em combustíveis fósseis. Existe uma perspectiva para uma transição ecológica para a agricultura moderna ou ainda é um movimento muito incipiente? Eu acho que ainda é um movimento incipiente na parte de como que chama? Maquinaria, mecanização. Para uso de equipamento, digamos assim, mais sustentável, né? Energias, como chama? Energia renovável. Acho que é incipiente, mas enfim, acho que tem que ter ganho econômico. Se não tiver ganho econômico, o setor não vai adotar esses modelos de mecanização renovável. Agora, não é um tema que eu tenho acompanhado, eu não sou da área ambiental, mas vocês podem buscar aí na internet também, né? Por exemplo, energia renovável para mecanização. Eu acho que tem um tema além, né? Acho que nossa preocupação ainda não chegou tão lá. Nossa preocupação hoje está na degradação do solo, que ocasiona a agricultura, está na desflorestação, como se diz, no desmatamento. Desculpa que está no desmatamento, está na degradação de solo, está na degradação de fontes de água. Essa é a grande briga hoje. Por isso, essa década da restauração, né? Restauração de paisagem, restauração de recursos naturais. O uso sustentável dos recursos naturais.
tem o tema do uso renovável, de energia renovável, tem. Mas eu acho que no nosso setor a gente ainda está nessa briga aí do uso, de dar um uso mais sustentável para os poucos recursos naturais que existem. Uma pergunta do Dênio Pimenta. Como barrar a extravagância de produtos agrotóxicos importados e altamente nocivos à saúde dos brasileiros que invadiram a agricultura no país desde 2016 e potencializado pelo governo federal atual, sem restrições de alta periculosidade à saúde humana? Bem, isso também não enfim, é uma questão de legislação, uma questão de regulação, tem que regular, tem que propor leis para regular essa importação e fazer respeitar essa regulação. Eu acho que o único mecanismo é por intermédio do Congresso Nacional, com o uso, obviamente, de informação, né, como chama? Confiável, de fonte de dados sobre os efeitos desses agrotóxicos na saúde que venha de outros países. A FAO tem também essa agenda aí de uso racional, né, uso sustentável de fertilizantes e agrotóxicos. Não é, digamos assim, uma agenda ambiental forte nossa, por vários motivos que vocês podem imaginar. Não é uma agenda que os governos empurrem, mas é uma agenda que os técnicos, sim, empurram bastante. Tem o efeito também da contaminação no solo e da contaminação humana. Isso é uma agenda que a FAO toca, prevenir a contaminação do solo, contaminação humana e contaminação dos alimentos. Agora, esse tema da regulação, da importação e do uso, isso é um tema, de fato, de cada país, né? E aí, eu acho que a maneira é você realmente trabalhar com regulação. A FAO tem o que chama Codex Alimentários. Ela é secretária desse Codex. Se vocês buscarem na internet Codex Alimentários, é um código mundial que regula uso, processamento, enfim, denominação de alimentos. Eu não faço parte desse grupo, mas esse também seria um espaço onde se discutem esses elementos de sanidade alimentar. Emília, você quer comentar ou deixo para você fazer sua pergunta depois que terminar as perguntas do fórum? Tá, então, voltando às perguntas do fórum, tem uma pergunta agora, outra do Frederico Salme. Como fazer para ONGs ou outras iniciativas da sociedade civil organizada criarem pontes diretas com a FAO, ou seja, para empoderar o agenciamento dos atores da sociedade civil local? Quais políticas para reduzir a distância entre local e global? São duas coisas aí, tem a associação, sociedade civil, e tem o local global. Deixa eu trabalhar a parte de associação. A FAO estimula, sim, trabalhar que os governos escutem a sociedade civil. A FAO estimula nos seus eventos técnicos e de diálogo político convite a grupos sociais diferentes, que não só o governo, né? A FAO tem uma política de alianças com a sociedade civil, com organizações não governamentais. Aqui na região a gente tem também essa área, enfim, que a gente chama aliança, né? Que chama parceria. Então, em vários aspectos do trabalho da FAO, tem um processo bastante construtivo com organizações não governamentais, com organizações da sociedade civil, com a academia, e é o que a gente chama, né? Sociedade civil, organizações, ONGs, organizações da agricultura familiar, né? Um dos grandes grupos aí dentro do que a gente chama ou sociedade organizada ou sociedade civil representativa, né? Academia e setor privado. Enfim, se quiserem conhecer mais, também procurem na página da FAO, tudo que vocês imaginarem tem na página da FAO. Procurem Partnership, Civil Society, Non-Governmental Organization, Policy, Partnership, etc.
A parte de local a global, essa é uma pergunta bastante complexa. O local seria o passar no país, o global seria as leis, as regulações mais globais. A gente quer que o global se reflita a realidade de cada país, né? Tanto que em todos os comitês, comissões, né, que estabelecem essas regras, estão os países. Não necessariamente estão, digamos assim, os governos de cada país, mas uma coisa que afasta um pouco esse local ao global é que lá em Roma, onde fica a sede da FAO, tem o que a gente chama representantes permanentes dos países junto à FAO, é como se fosse uma embaixada, né, um embaixador do país lá, que às vezes é o mesmo embaixador da Itália, enfim. Eles fazem a conexão permanente, né, com os diversos ministros para lá, mas, de fato, isso distancia um pouco do que acontece no meio local. Mas a gente promove muito evento, muito diálogo, chamando os governos locais, chamando a sociedade civil, e tem um processo bastante amplo de consulta. Tem um mecanismo que é ligado à FAO, mas não é da FAO, que chama Comitê de Segurança Alimentar, que eu tinha mencionado, que esse HLPE, High Level Panel of Experts, é vinculado ao Comitê de Segurança Alimentar. Esse Comitê de Segurança Alimentar é como um comitê assessor dos países na área de agricultura e alimentação que a FAO apoia, facilita para que ele funcione. Ele é formado pelos governos, mas tem uma participação especial e garantida da sociedade civil, chama Mecanismo da Sociedade Civil, onde eles têm voz. E ter voz nesses espaços, como quem participa desses espaços internacionais multilaterais, é uma coisa muito importante, porque, em geral, eles não têm voz, eles são só observadores. No CFS, no Comitê de Segurança Alimentar, eles têm voz e podem afetar aí toda a discussão. O painel de expertos é um painel de expertos, não é de governo. Então, quem dá assessoria técnica para o comitê é a academia. Então, acho que isso ajuda também a fazer esses diversos vínculos. Certo. Uma pergunta do Hudson Kaique de Andrade Germano. Professora, essa semana, creio que ontem, durante o Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento, a ministra do MAPA, Tereza Cristina, sugeriu, do Meio Ambiente, né, sugeriu uma flexibilização da data de validade dos alimentos, para que sejam comprados pelo poder público e distribuídos aos pobres, nos termos que foi noticiado. Inclusive, Paulo Guedes, presente na reunião, sugeriu que o Brasil tem grande desperdício de alimentos, já que os almoços brasileiros são feitos com mais comida do que o necessário, segundo ele. Essa medida da data de validade poderá contribuir para o aumento da insegurança alimentar no Brasil? Para o aumento da insegurança ou aumento da segurança, perdão? Seria... Ele colocou insegurança. Okay, tá bom. Olha só, eu vi isso daí, tá? Eu estou aqui, mas eu acompanho as notícias do Brasil. Eu acho que na verdade, tem uma política que se chama... não é na política, tem uma iniciativa que se chama Banco de Alimentos. Não sei se vocês conhecem. Tem Banco de Alimentos, acho que em Campinas, tem em São Paulo, tem nos Estados Unidos, tem no Canadá. Exatamente, inclusive tem um filme, vários filmes mostram isso, famílias nos países europeus, do norte, que quando eles estão numa situação totalmente sem renda, sem teto, eles recorrem exatamente a esses bancos de alimentos para se alimentar. Que é o quê? É um espaço que recebe doação de alimentos antes da data de vencimento, para que sejam doados às pessoas que necessitam. Tem no Rio Grande do Sul que eu fui visitar, assim, trabalhos muito bonitos mesmo. É um trabalho muito bonito. Você não precisa mudar a data de validade. É a data de validade. Você tem que ter uma política de aproveitar antes que chegue na data de validade. Ninguém quer doar alimento
com risco à saúde. Então, eu acho que é errado você dizer os pobres, eu acho que essa leitura de que você fala os pobres comem o que sobra é totalmente equivocada fazer esse vínculo, e acho que mostra uma falta de conhecimento dessa política alimentar que é importante. Agora, você tem que considerar o impacto disso na insegurança alimentar é muito baixo. Você não vai conseguir resolver o problema da fome aproveitando melhor os alimentos que serão desperdiçados. Hoje, a discussão de redução de perdas, de desperdício de alimentos, a FAO tem uma agenda muito forte nisso, então também convido vocês a buscarem a agenda de PDA, perdas e desperdício de alimentos, ou Food Loss and Waste. Inclusive, a FAO tem feito o cálculo de quantos por cento se perde, quantos por cento se desperdiça, a diferença de perda, a diferença de desperdício. Esse tema aí da parte final, né, do desperdício final, é desperdício, não a perda seria mais na parte da produção, enfim. Essa agenda, ela hoje está muito mais vinculada a uma agenda ambiental, a uma agenda de sustentabilidade, porque eles falam, cada grama de alimento que você perde a água que você usou para produzir esse alimento, você perde o solo, você perde os recursos que você usou para produzir esses alimentos. Então, é ambientalmente negativo. Essa, para mim, é uma agenda mais ambiental hoje do que social. Por quê? Porque você não pode enganar a população achando que, com redução de desperdício de alimentos, você vai acabar com a fome. A fome tem um problema estrutural de distribuição da renda. É um problema de estrutura social de uma nação. É um problema de desigualdade de acesso à educação, à saúde, à profissão. Isso é a raiz da desigualdade, da fome, da insegurança alimentar no Brasil. Não é com desperdício que a gente vai resolver. Por outro lado, você também não pode dizer que essa agenda de banco de alimentos seja irrelevante. Ela é uma agenda muito bonita. Eu acho ela muito bonita. Desde que você trabalhe de maneira bastante adequada. Antes de passar para a pergunta da Emília, o Victor Mal, que tinha feito a pergunta que você respondeu como a transição energética, ele corrigiu aqui, mas eu acho que eu vou passar a palavra para ele explicar melhor o que ele quis dizer. Victor, você não quer refazer a sua pergunta aqui, explicar para a Maia o que você quis dizer? Pode ser, Gabriela, obrigado. A professora, a minha questão foi indagando um pouquinho mais qual é a real preocupação dos governos hoje, né, com uma possível transição ecológica, pensando que hoje a gente vive numa agricultura, né, industrial baseada em máquinas para produção de commodities. A questão não era muito sobre máquinas com energia sustentável, é mais com a real preocupação dos países em ter uma transição ecológica, pensando que a maior parte da agricultura hoje é baseada na produção de commodities com insumos químicos. Beleza. Posso responder já? Eu diria que está crescendo a preocupação de alguns países sobre modo de produção ecológico. Convido vocês a pesquisar sobre a Suíça, tá? Eles são os maiores defensores da nossa política agroecológica na FAO. A FAO também tem a promoção da agroecologia. Tá? Agora, tem um problema, a gente não pode... a promoção da agroecologia, por exemplo, o que os países não querem? Como eu falei, a gente tem que obedecer aos países, porque quem nos paga são os países, senão a gente não existiria. Não só porque são quem nos paga, é que ela foi criada a pedido dos países para apoiar nessas agendas. É que a gente não pode escolher um modelo em detrimento do outro. Isso enquanto FAO. Cada país tem, naturalmente, sua soberania de definir a sua política. Isso está naquele componente agência, certo? Agora, a gente promove a agroecologia porque a gente também acredita na agroecologia.
Agora, assim como a gente acredita na agroecologia, tem outras equipes que não acreditam na agroecologia, que isso seria suficiente para acabar para produzir alimentos que 8 bilhões, que a gente será em 20 anos, 30 anos aí, vai precisar. Então, tem um grupo muito econômico malthusiano aí. Tem que produzir mais alimento. Senão vamos estar numa crise. Por isso, a parte da produção alimentar, de uma certa forma, com o crescimento populacional, está relativamente garantido. Eles não vão ter perda de mercado, porque vai ter um crescimento populacional até um determinado ponto. E assim eles vão expandindo. Tem limites? Tem, a gente tem falado que tem limites para isso, e eles têm falado que não chegamos a esse limite, que tem espaço para crescer. Então, é um pouco esse debate que vocês mesmo veem todos os dias no Brasil. É o mesmo debate que eu vejo no mundo, é um debate também muito de países exportadores de alimentos. Então, aí tem que olhar a diferença de discurso entre país que exporta alimento e país que tem outro tipo de balança comercial. E aí, por isso que eu digo, tem países que sim compraram e promovem a agricultura agroecológica, a produção agroecológica, inclusive, se eu não me engano, quiseram colocar isso em lei. Proibição de uso de agrotóxico e fertilizante no país. Eu dei uma pesquisada, se eu não me engano, a Suíça. Mas deve ter outros países também chegando lá. Emília. Boa tarde, Maia. Super obrigada pela sua fala. Acho que foi muito, muito interessante. De novo, põe a gente aqui a pensar sobre várias coisas. Tem uma coisa então, tem algumas coisas que eu queria te perguntar sobre. Por exemplo, qual é a posição da FAO quando se diz que os agrotóxicos foram banidos em alguns lugares, né? Não há algum tipo de condução da FAO de tentar com que outros países, e tem uma coisa assim, o mundo vai abolir isso, como aconteceu com o DDT, por exemplo, né? Que o mundo inteiro resolveu abolir. Então, como é que... Essa é uma questão. A outra, a FAO e a OMS são mais ou menos, têm o mesmo tipo de status em relação à ONU, tá? E elas têm agenda comum, já que a questão toda da alimentação tem a ver diretamente com saúde, essa coisa da obesidade no planeta que todo mundo agora fala a respeito. Então, como é que as duas que têm o mesmo tipo de status, como é que elas lidam com essa questão, né? E aí tem essa coisa de que muito se fala de que quem alimenta a população é a produção local e não a produção de exportação. Toda vez que a gente vai conversar a respeito disso, não, isso é commodity, isso não alimenta a população, né? Países que exportam, não exportam para alimentar. Como é que a FAO trata isso, né? E aí eu queria uma pergunta mais sobre você, não a FAO, né? Como é que você avalia, né, depois dessa experiência no governo brasileiro, das possibilidades que o Brasil tem de fazer a diferença? Não estou falando desse governo atual ou do governo anterior, mas as possibilidades que você, enquanto uma pessoa que foi gestora do país, percebeu que o Brasil consegue, se o Brasil de fato consegue fazer essa diferença ou não. Quer dizer, a população tem capacidade de fato de fazer alguma diferença? Está preparada para fazer alguma diferença nesse sentido? Obrigada. 3 perguntas. Bem, vou ver o que eu consigo responder. Sobre você falou mais de agrotóxico, né? O uso de agrotóxico, a FAO tem eu preciso estudar melhor sobre o assunto, Emília, para dizer a verdade. Eu não sei como está esse posicionamento da FAO sobre agrotóxico agora, hoje, né? Eu não estou nessa agenda mais vinculada à produção. O que eu sei, tem uma agenda de agroecologia, mas é uma agenda, assim, digamos assim, sei lá, 10% da agenda de produção agrícola está mais ou menos nessa área de agroecologia. O resto é uma produção bastante convencional.
como eu disse, tem uma agenda de alertar para os riscos da contaminação de solos e de pessoas sobre o uso de agrotóxico. Não vejo entrar numa agenda de defesa de proibição. Não vejo isso hoje. Eu posso dar uma pesquisada para ver qual é o papel da FAO nisso. Tá? E posso te falar depois. Talvez vocês possam também pesquisar aí. A segunda foi sobre OMS. Sim, OMS. A gente trabalha bastante sim, com OMS. Trabalha com OMS. Agora, trabalhar com agência é uma coisa difícil. Trabalhar entre agência. Se trabalhar dentro de uma agência é difícil, trabalhar entre agência é difícil. Qualquer agência. Mas a gente sim tem agenda muito comum. Essas publicações, desde, acho que faz uns 2, 3 anos, essa publicação SOFI, Estado da Insegurança Alimentar, FAO, OMS, PMA, cada vez, e UNICEF. São 4, e aí vocês imaginam a logística que é você revisar, produzir, tarará, lançar tudo junto. A gente tem feito cada vez mais trabalho junto com a OMS e com outras agências. Então, sim, essa agenda de obesidade, a gente faz muito em coordenação com a OMS. A agenda COVID, muito em coordenação com a OMS, sem dúvida. Tem uma agenda que a gente chama, que a gente nem conversou, é uma agenda bem interessante, chama One Health, que chama Uma Saúde, que busca trabalhar, vocês podem pesquisar na internet, os impactos do tratamento a doenças de planta e animais na saúde humana. Isso tem muito que ver com uma campanha, aí sim entra muito forte uma campanha de uso inteligente, eu não sei como dizer, de antibiótico, porque é uma agenda que também é chamada muito pela Europa. Então, isso se chama agenda One Health, exato, que tem várias agências envolvidas, inclusive a UNEP, a Agenda de Saúde Animal, de Saúde Vegetal, e a OMS. Muito interessante essa agenda. Sobre minha opinião do Brasil, eu acredito que, obviamente, o Brasil consegue não desistir do Brasil. Mas, como eu disse, as pessoas têm que acreditar na política e têm que entender que as consequências de uma votação são grandes para o país, são muito grandes. E, então, em vez de não votar, eu acho que tem que estar bastante antenado, informado e tem que votar. Não vejo, eu acho que o caminho ainda defendo o caminho da eleição. Claro que, sim, mobilização é importante, conscientização é fundamental, mas a gente tem que arcar com as consequências das nossas decisões, para o bem e para o mal. Certo. Obrigadíssimo. Brasil, profissão e esperança. Sim. Luiz. Deixa eu falar uma coisa. Aqui, do lado de fora, o Brasil é referência, ainda segue sendo referência muito importante em várias coisas. Na Covid, apesar da situação, a área de saúde do Brasil é uma referência. A OMS ouve os especialistas do Brasil, porque tem uma bagagem de conhecimento e de estrutura, de intuição, de anos. Só dizer isso, tem um reconhecimento de uma bagagem institucional que está se erodindo, certo? Mas que ainda existe. Então, Luiz. Oi, Maia, então, muito obrigado, viu, pela sua aula.
muito legal, muito instrutiva. Eu acho que percebi logo que bom, existe uma compartimentação muito clara, né, nessa data FAO, grupos que você trabalha, que outros com os quais você tem um contato menor. Eu não sei qual é o seu nível de familiaridade com as questões que dizem respeito ao desmatamento, né? Mas, bom, você sabe, a FAO, ela publica, não é, de tempos em tempos, o State of the World Forests, né? Eu acho que o último, pelo menos que eu li, o último era de 2018. Mas há uma clara contradição, né, muito forte entre os resultados da FAO desses State of the World Forests e o Global Forest Watch. E é muito claro, uma das razões pelas quais, né, existe essa contradição é que a FAO trabalha com declaração dos países. Ela não trabalha com uma mensuração direta através de medidas satelitáres, etc. E, portanto, essa contradição, aparentemente, se mostra muito forte, né? Quer dizer, FAO declarava, por exemplo, que houve diminuição do desmatamento no primeiro decênio do século XXI em relação ao último decênio do século XX. E o Global Forest Watch contradisse isso de uma maneira... Inclusive, houve um artigo na Nature, exatamente, do Jeff Tollefson, dizendo não, a FAO não pode ser considerada, nesse caso, como um benchmark, né? Como uma referência, etc, etc. Eu queria saber se vocês veem na FAO, se tem um diálogo com o Global Forest Watch, se vocês têm, bom, se vocês, evidentemente, consideram que, de alguma maneira, vocês são servidores dos Estados nacionais e, portanto, vocês têm que levar em consideração, pura e simplesmente, as declarações de desmatamento de cada um dos países e fazer a sua mensuração, a sua métrica a partir dessas declarações, ou se vocês podem reelaborar um pouco isso a partir de dados que são dados mais objetivos, digamos assim. Porque, claro, muitos países, há má fé, mas há também países com menor, o Brasil tem o INPE, portanto, que permite a eles. Mas mesmo houve uma contradição muito grande entre o Global Forest Watch e o INPE, por razões também que são facilmente explicáveis, não é que haja erro de uma parte ou de outra, que existem critérios diferentes de mensuração. Não sei qual é a política da FAO em relação a como monitorar o problema do desmatamento mundial. Tem uma divisão de florestas. Né, que é essa que produz a publicação. O desflorestamento, desmatamento, é uma agenda fundamental. O tema de estatística é outra divisão. Tem uma divisão de estatística, e tem, de fato, que melhorar o tema de estatística. A gente está usando cada vez mais também informação georreferenciada, imagem de satélite. Talvez isso possa ajudar também, né? Para fazer cruzamentos. Agora, de fato, a FAO tem uma política de estatística, que é essa, não pode publicar nada que não esteja de acordo com a política com o país, né? Claro, sempre dá problemas. Dado de fome, imagina, quem é que vai querer aparecer mal na foto, claro. Na foto, certo? Aí, desmatamento é a mesma coisa. Eu não sou da área, nem de estatística, nem de florestas, mas posso buscar essa informação e passar para você, tá? Como que eles estão lidando com esse tema dos dados, né, desencontrados e os incentivos para tratar de maneira efetiva o tema de desmatamento. Eu estava procurando aqui, enquanto o Luiz falava também, tema de agrotóxico. Desculpa, que pode ter a ver também aí com desmatamento. Se você procurar, tem a FAO Chemical Regulation, né? E tem a FAO, o que a FAO faz? A FAO faz guidelines, guias, recomendações. É isso que a FAO faz, em geral. Então, tem várias recomendações aqui. Tem Guidelines on Pesticide Legislation, né? Que são guias de como regular o uso de pesticida.
guidelines para a legislação de controle de pesticida, guidelines de gerenciamento de pesticida em nível domiciliar, código de conduta internacional de manejo de pesticida, enfim, tem várias coisas. E aí, enfim, só que geralmente são voluntários. Os mecanismos, como chama, vinculantes, são muito reduzidos na FAO, muito reduzidos. Por isso que os outros mecanismos mais vinculantes, né, o FCC, a COP, tem esse peso tão grande nas negociações. Isso. Mas eu posso buscar mais informações sobre isso. Obrigado. Maia, tem mais uma pergunta aqui no fórum, do Rivaldo Silva. Ele está dizendo: olá, professora, sobre os países que a senhora comentou, quais dominam a FAO ou todos têm o mesmo peso? Desculpa, mecanismo? Não, ele quer saber quais países dominam a FAO. Dominam. Entendi. Olha só. Perguntinha interessante. É meio difícil dizer, porque não é um país. Os países podem se juntar, certo? É a organização com mais países membros. Acho que são 193 países membros. É a Agência das Nações Unidas com mais países membros. A gente tem Comitê de Programa e Finanças, que acho que são uns 10, 15 países, depois tem o Conselho, que são 60 países, e depois tem a Conferência, que são todos os países. A Conferência ocorre a cada 2 anos. Além desses espaços, tem as conferências regionais. Cada região faz uma conferência a cada 2 anos. E aí, são esses espaços que vão se formando. A América Latina já foi mais unida. Hoje ela está bastante... Não tem mais um grupo muito unido aí, junto à FAO. O Caribe não dá muita importância para a FAO, é uma lástima da nossa parte, a gente gostaria que eles fossem mais presentes, né, porque é um conjunto de países bastante vulnerável, inclusive à mudança climática. Eu diria que tem uma predominância da Europa, eu diria, mas é isso. Não, cada um contribui de acordo com os critérios, tá? Não é a mesma quantidade de dinheiro. Você pode ter uma contribuição maior ou menor, se você quiser, mas ela diz respeito à quantidade de pessoas no país, naturalmente, porque a gente tem que representar a população, né? Quanto maior o país, maior a contribuição, e também dados econômicos, enfim, ajudam a estimar a quantidade. O nosso maior contribuidor é os Estados Unidos, e aí vem, naturalmente, os países europeus. A diferença interessante é que, independente de quanto você paga, é um voto, um país. Então, Vanuatu é um país, Haiti é um país, Haiti vota igual aos Estados Unidos, né, tem o mesmo poder de voto. Só que, na argumentação, aí você percebe, nos espaços onde você tem que argumentar e questionar as propostas da FAO, são os países mais preparados que conseguem influir mais na agenda. Países com como se diz, uma representação exterior limitada, vai conseguir incidir muito pouco na agenda. Isso diz respeito a qualquer outro espaço multilateral. Agora a gente tem um chinês na direção geral, e é uma novidade para nós. Eu acho que é o primeiro chinês diretor-geral de uma organização. Antes a gente tinha o Ban Ki-moon, que era coreano, nas Nações Unidas, né?
como secretário-geral. Agora, na FAO, eu acho que em qualquer outro país, qualquer outra agência é primeiro. Então, para nós está sendo uma novidade, está sendo bem interessante esse processo de ter um diretor-geral chinês, com um interesse muito grande da própria China, um interesse comercial muito grande, em especial na África e na América Latina. Nós não vemos, naturalmente, nenhum movimento nesse sentido, mas tudo isso faz parte do contexto internacional. Não é à toa que os países querem ocupar esses espaços, né? Mas isso não significa que faça muita diferença, né? O Graziano foi diretor-geral da FAO. E isso não fez, digamos assim, uma diferença assim, em favor ou contra o Brasil, mesmo porque quando você assume a diretoria-geral, você tem que abrir mão, basicamente, de dizer que é brasileiro. Você não está lá como brasileiro, você está lá como FAO, né? Qualquer funcionário da FAO, qualquer funcionário das Nações Unidas, você deve sua, digamos assim, obediência não ao país de onde você vem, mas você deve sua obediência à agência que você trabalha. Luiz, você ainda está com a mão levantada, você quer perguntar? Desculpe. Não, eu quero abaixar a mão, desculpe. Gente, mais alguém quer perguntar alguma coisa? Queria só fazer um comentário, Gabriela. Maia, você falou que depende muito ser forte ou não dentro da FAO, depende muito da atividade e da representação. O Brasil tem uma representação específica dentro da FAO, né? Não é embaixador brasileiro na Itália, que é o representante, tem uma representação específica que é bastante ativa, né? Porque e são diplomatas bastante qualificados também. Na FAO são muito qualificados. O Fernando Abreu, ele é o diretor da Agência Brasileira de Cooperação, eu até conheci ele quando eu estava no governo. É uma agência, é uma representação bastante qualificada. Agora, a representação, ela obedece às diretrizes do país. Sim, top. Mas ela é bastante qualificada de todas as maneiras, independente de que posição ela toma, eu quero dizer. E é isso. O que eu tenho visto é uma articulação maior entre os países da América do Sul, o que a gente chama Cone Sul, né? Argentina, Chile, Brasil, Peru, enfim, mais ou menos esse grupo um pouco atuando muito com um discurso setorial de proteção do setor agrícola, né, junto à FAO, naturalmente, e um discurso de não penalizar a agricultura por temas ambientais, e um discurso de promover práticas agrícolas sustentáveis, ponto. A agenda de sustentabilidade, ela vai pelo lado das práticas agrícolas sustentáveis, é assim que eu tenho visto. Bom, uma última pergunta aqui da Ana Carol, e aí acho que a gente encerra depois dessa. Imagina só o horário que a Maia está falando com a gente, né? Se ela tá... Não, eu estou em Santiago. Santiago aqui é uma hora menos, não se preocupe, não está em Roma. Gratidão, Gabriela, gratidão, Maia. Aula espetacular. Eu sou a Ana Correia, eu trabalhei na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha em São Paulo, e a Alemanha, eu trabalhava no Departamento de Meio Ambiente, e a Alemanha, ela puxa, né, bastante essa discussão ambiental, de desenvolvimento de tecnologias limpas. Então, eu acompanhei também de um outro lado, que é justamente a interação dessas forças econômicas, né? E aí eu também queria te ouvir um pouquinho sobre isso, porque é muito clara essa relação da FAO com os países, com essa governança, né? Mas eu queria também, assim, mas Maia, né? Como que você vê essa interação justamente com esse setor financeiro,
porque tem muitas tendências e determinações que também partem do setor privado, né? Como, por exemplo, green bonds ou mecanismos que eu fico com a sensação que tem muitas discussões que são colocadas na mesa, mas o que pega e o que não pega acaba passando muito por esse crivo do mercado, que você também falou rapidamente sobre isso, de precisar ser economicamente viável. Como se não passar por esse critério, é como se essa discussão fosse abandonada em algum momento. Eu queria discutir um pouquinho sobre isso. E gratidão, assim, aprendi muito com você hoje. E foi um prazer te escutar. Obrigada, Ana. Eu não sei também muito dessa parte financeira, tá? Mas eu sei que tem uma discussão muito forte aí de financiamento verde, né? Assim, acho que tem todo esse fundo verde, que veja bem, eu sei que não é isso que você está perguntando, mas eu vou entrar por aí um pouco, depois eu vou chegar lá. Da onde vai vir dinheiro mundial hoje para ajudar os países em desenvolvimento? Os países desenvolvidos estão pondo cada vez menos dinheiro na cooperação internacional, é o que a gente chama ODA, né? É o dinheiro de cooperação internacional, cada vez menos. Estão cada vez mais olhando para seus países. E o que tem aumentado, da onde a gente vê dinheiro, assim, milhões e milhões de dólares, é na agenda verde. No Fundo Verde do Clima, que é gerenciado por um conjunto de países doadores, né? E aí por aí você vai um pouco, você vai indo por aí, você vai ajudando os países, formulando projetos para que eles recebam esses empréstimos, que são empréstimos de 50, 100, 200 milhões de dólares, para sustentar, né? Adaptação, mitigação de mudança climática, vocês sabem melhor do que eu. Aí, esse que você falou da Alemanha são outros, digamos assim, mecanismos de financiamento de economias, eu entendo, de países, mas atadas a critérios de sustentabilidade. O que eu vejo é uma reação muito grande aqui, de novo, né, aí, dos países exportadores a essa política. Vão entrar nisso pesado aí, achando que esses mecanismos podem ser considerados protecionismo, que vão fazer o quê? Vão favorecer as economias europeias ou de países envolvidos no comércio e desfavorecer os países, digamos assim, que têm menos práticas sustentáveis, como se diz. Não sei se é isso que você quis dizer, né? Mas, de todas as maneiras, eu acho que segue a economia regendo aí o futuro desses mecanismos de, como chama, de transformar o mundo num país menos insustentável, digamos assim. Eu acho que o mundo ainda não chegou lá, os países não chegaram lá, essa crise veio para piorar, veio para aumentar a degradação ambiental, é o que eu penso, porque vai ser recuperação econômica a todo custo. A agenda ambiental, ela não está aparecendo muito nessa agenda de recuperação Covid, pelo que a gente vê. A agenda ambiental está vindo muito mais pela COP, e na agenda de sistemas alimentares, essa agenda ambiental está sendo bastante abafada. É o que eu estou vendo. Enfim, Eu observo a incidência dessa agenda, mas quando eu olho para o pessoal lá de Davos, por exemplo, eu vejo muito no sentido desse que você falou, da apropriação como um mercado, né? E pode ser que a gente chegue num ponto
de que a hora que talvez essas pessoas terem que se acabar com todos os recursos, a gente vai perder a estabilidade climática, talvez a própria questão da soberania dos países e da propriedade privada possa ser colocada em xeque através do mecanismo verde. Essa é uma das preocupações que eu pessoalmente tenho, porque eu estou vendo este trabalho de inteligência acontecendo, vindo de Davos, e estou muito interessada em conversar com algumas cabeças sobre isso, para ver de que forma que a gente pode estruturar essa contra-inteligência, né? De estarmos preparados para esse aperto, se ele vier. Certo. É isso. Então, eu acho uma discussão fascinante, fascinante mesmo. Que eu vejo que a gente tem avançado pouco na agenda ambiental, nesses espaços multilaterais, os países cada vez mais olhando para dentro, acho que eles vão usar muito a desculpa da Covid para não avançar nos seus compromissos, e as agendas multilaterais puxando muito para essa agenda de recuperação com transformação. Quando a gente fala com transformação, isso implica meio ambiente, né, implica incluir a agenda ambiental nessa recuperação, Banco Mundial, Banco Interamericano, BID, todos né, falando a mesma língua, ainda assim, vamos ver o que vai acontecer aí na COP e na cúpula de sistemas elementares. Gratidão, Maia. Eu vou me conectar com você para te passar algumas informações que são interessantes, tá bom? Obrigada. Gente, então com isso acho que vamos encerrar a aula, são 18h01 aqui no meu computador. Maia, muitíssimo obrigada pela sua participação, realmente trouxe um outro ponto de vista, como eu já comentei no início da aula, a gente até agora não tinha falado desses assuntos aqui, então foi ótima a sua participação. E é isso, gente. Bom final de semana, boa noite e até a próxima aula. Obrigada pela oportunidade. Maia. Obrigada pelas perguntas. Maia. Bom final de semana a todos. Bom final de semana também. Prazer. Obrigada. Gratidão.